Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualistas Livres. Hoje trago a vocês um pouquinho sobre viagem astral. Muita gente busca conhecimento sobre a projeção astral e tem vários tipos de conhecimentos diferentes sobre o assunto. Hoje trago um pedacinho que eu creio que vai auxiliar alguns de vocês, ao menos ter uma noção de como funciona. Viagem astral, uma experiência fora do corpo. Alguma vez você já escutou alguém dizendo que passou por uma experiência de sonhar, que estava fora do corpo, com uma sensação de estar-se vendo com lucidez enquanto dormia? Se esse assunto pareceu loucura para você, saiba que ser algo bem mais comum do que parece na verdade. Esse é um assunto estudado pela ciência e atende pelo nome de viagem astral ou projeção astral. Mas indo ao ponto, o que é viagem astral? De acordo com o Instituto Internacional de Projeciologia e Consciência, HPC, a projeção ou viagem astral é o termo popular para designar o que tecnicamente falando é chamado de projeção da consciência. Este fenômeno consiste em uma experiência em que o indivíduo tem a percepção de estar fora do seu corpo físico. Quando a pessoa passa por uma viagem astral, ainda é capaz de perceber o ambiente à sua volta e até mesmo interagir com outras pessoas que também estão projetadas naquele momento, ou outros espíritos. Este fenômeno é estudado por uma especialidade chamada de projeciologia, que tenda a atender tudo aquilo que está envolvido com as manifestações que ocorrem fora do corpo biológico. Segundo relatos que antropólogos, essa viagem já foram relatadas por diversos povos ao longo dos anos, não havendo distinção entre sexo, idade, religião ou etnia. Como acontece a viagem astral ou a projeção astral. Projeciologia explica que a consciência plena do indivíduo, também chamada de holossoma, é composta por 4 elementos: o corpo físico, soma, o energético, energossoma, e o emocional, e psicossoma, e o corpo mental, mental soma. Assim, quando a viagem astral acontece, existe separação entre esses componentes. É a mais simples do que parece. Durante a projeção, o corpo emocional se separa do corpo físico, formando uma conexão energética entre ambos, a qual é chamada de cordão de prata. E é exatamente essa ligação que mantém o corpo físico ligado ao espiritual. No caso, é o nosso perispírito que se projeta fora do corpo, que se divide entre os corpos etéreos. Então, o nosso perispírito é o que faz a viagem astral. Normalmente, pessoas relatam que a projeção astral acontece durante o sono. Contudo, é possível fazer uma viagem por meio de meditação, estado de coma, em experiência de quase morte, ou inclusive utilizando técnicas específicas para atingir o objetivo. Bom, alguma delas. Às vezes pode ser o que o indivíduo queira fazer a viagem astral,
ou de forma voluntária, ou seja, sem estar dormindo, ou enquanto outro estado inconsciente. Nesse caso, é necessário bastante preparo. Além disso, saúde psicológica e fisiológica, determinação e paciência são outros quesitos essenciais. Tendo tudo em mente, é possível começar a praticar algumas técnicas que possibilitam a realização de uma projeção astral. Mas não se esqueça de estar em um ambiente confortável e de preferência registrando todo o acontecimento. Veja algumas técnicas para fazer viagem astral. Autoimagem projetiva. Para conseguir realizar esse tipo de técnica, é necessário ter uma poltrona confortável e um espelho. Com esses objetos apostos, a pessoa deve se sentar diante do espelho e ficar observando o seu próprio reflexo com bastante atenção. Estar atento a feições e detalhes e fundamental, sendo que isso deve ser feito até ficar com sono. A ideia central dessa técnica é que o corpo emocional se adapte à imagem do corpo físico, tentando ir ao encontro de sua imagem. Quando o indivíduo estiver dormindo, neste caso, a projeção alcançada e considerada consciente. Bom, são uma das técnicas. Projeção consciente fragmentada. Aqui o emocional acaba se desprendendo do corpo biológico de maneira gradual, portanto é preciso bastante paciência para conseguir atingir a meta da viagem astral. Para realizá-la, a pessoa precisa fechar os olhos e se concentrar em partes individuais do seu corpo físico, com as mãos, pés, braços. Ao mesmo tempo, deve-se manifestar pouco a pouco as partes que envolvem o corpo emocional. Com isso, o intuito é que o indivíduo tenha percepção de uma segunda mão ou braço, por exemplo. O desdobramento do perispírito, irmãos. Abertura da porta, outra técnica. O indivíduo deve se sentar em uma cadeira confortável dentro de um ambiente fechado. Próximo passo é imaginar uma porta na parede contendo um símbolo, um desenho ou uma descrição, um arquétipo. A partir daí, enquanto a medida que a pessoa deve pensar em uma abertura na porta, é de se imaginar atravessando para o outro lado. A cada nova tentativa é necessário fazer o processo com mais intensidade para que o tempo haver mais liberadamente para se projetar o corpo emocional. Concentração mental. Para fazer a projeção, a pessoa deve focar a sua atenção em um projeto específico, seja ela for sendo olhos abertos, vale uma cadeira, um vaso, um quadro, uma toalha. O próximo passo é tentar se aproximar desses objetos sem tirar seu corpo físico do lugar. Fazendo isso, a pessoa força o corpo emocional até ele se desloque do corpo biológico naturalmente. Fique mais essas técnicas interessantes. Agora vamos lá, né? Os riscos e benefícios da viagem astral. Muita gente se pergunta. A essa altura pode ser que você esteja se perguntando se realizar uma viagem astral é algo seguro. De acordo com um artigo publicado pelo Instituto de Pesquisa Projetológicas e Bioenergéticas, a prática não deve ser considerada perigosa. Isso pode ser algo que muitas vezes acontece de forma natural, durante o sono, sem
prejudicar o dia a dia da pessoa. Contudo, vale ressalvar em indivíduos com problemas psicológicos graves devem evitar fazer projeção astral voluntária, mas isso é só um estudo, nada comprovado. Mas por outro lado, é possível listar alguns benefícios que a viagem astral traz à pessoa, tais como serenidade, a experiência de vivenciar um estado de existência livre do corpo físico, ou pode trazer uma certa calma em relação à vida terrena, uma vez que dá a sensação de continuidade evolutividade da vida. Mas, como eu digo, os riscos, tem alguns riscos, sim, mas é um estudo, né, que a gente está trazendo aqui, que eu creio que esses estudos vão dar uma noção, mas no próximo vídeo a gente fala mais sobre os riscos da projeção astral, mas fica para a próxima. Por enquanto continuamos. Medo da morte ao fazer a projeção astral, conseguir se desprender do corpo físico, a pessoa pode desmistificar a morte, ou seja, ao perceber que continua consciente fora da dimensão do plano físico, passa a ser mais otimista sobre a morte. Bom, é fato a questão da pessoa após o desencarne do seu espírito, né, seu perispírito sair do corpo, sim, pois nas palavras de André Luiz, né, a vida é fonte incessante e com certeza ainda continua. Conhecimento, a viagem astral permite que a pessoa tenha uma consciência maior sobre si, mesmo além de compreender mais a fundo o mundo. Com isso, muitas vezes passa a encarar o dia a dia de forma mais leve. Então, meus irmãos, como eu digo, né, são alguns conhecimentos registrados. Eu creio assim que vai dar uma noção a todos, né? Vai dar uma expectativa maior para quem está buscando conhecer como funciona a viagem astral, né? Pois até uns tempos atrás era só sonhos. Olha, eu tive um sonho tal, eu tive em tal lugar, assim, queria sempre decifrar, né? Aí a gente buscava dentro do esoterismo, buscava dentro de outros estudos mais antigos, o significado, né, de todos os sonhos. São nada mais, nada menos do que projeção da consciência, a projeção astral. Então, a gente, quando o corpo relaxa, o corpo entra em sono profundo, nosso perispírito sai do corpo. Muitas pessoas perguntam, né, essa questão, essa dúvida, porque será que o perispírito sai do corpo? Olha, a pergunta é tão simples de responder, pois é a mesma coisa de você perguntar se um prisioneiro é feliz dentro da sua prisão. Não. Então o nosso corpo físico é sim uma prisão do nosso espírito. Então todas as vezes que o corpo descansa, o corpo cochila ou chega em estado de sono profundo, simplesmente há o desdobramento. Nosso perispírito sai. E sim, onde temos nossas viagens astrais, entramos na quarta dimensão. Espero que tenham gostado de um pouquinho desse estudo. Espero que gostem. Uma boa tarde.